Nossa história se inicia com Gang Yu, o nosso protagonista, derrotando o notório e maior vilão desta era, deste mundo, Huang. O diabo transvestido de vilão afirma que sabia que o rapaz à sua frente era diferente. Ele era o único no mundo que o poderia matar, e berra para que isso aconteça. Mas o prota possui um sentido de justiça, um dever a cumprir. Ele não vai matá-lo. Afinal, havia prometido à sua equipe que iria colocar os vilões na cadeia, para que assim a justiça seja realmente feita, sendo punidos pela lei. Mas será que essa foi a decisão certa? Esse é um arrependimento que apenas Gangyu carrega consigo. Dias se passam, e então é mostrado no jornal do SBT que o maior vilão do mundo, aquele que fez o coração das pessoas tremerem de medo, foi finalmente condenado à morte. Ele estava sendo suprimido, estava portando trajes para desligar os seus poderes. E estava preso no quinto andar do subsolo da prisão para vilões cruéis, Arrúculos. As notícias seguintes são das notas de falecimento dos grandes heróis que morreram em campo de batalha contra Huang. Será realizado um funeral em conjunto para os heróis caídos do grupo da Igualdade, e será naquela noite. E enquanto a apresentadora ia soltando as demais notas sobre os pesares, sobre a gratidão dos serviços prestados, a televisão é desligada. E quem aparece é Gang Ho, o irmão do nosso prota. E ele é um agente penitenciário na infame prisão de Rúculos. E aqui eles passam um bom tempo conversando. Gang Yu, por sua vez, se treme de raiva ao se recobrar das cenas e afirma que ele mesmo deveria ter matado Huang, mas seu irmão apazigua essa ideia de sua mente e relembra da sua promessa para com seus companheiros. E aqui um flash toma a mente de nosso garotão, se recobrando das palavras de sua falecida companheira, onde ela informa que heróis salvam pessoas, não as matam. Criminosos também seriam pessoas e teriam os direitos de serem julgados. É sobre, entre aspas, aqui, volte e meia ouvimos isso e sabemos quais são as consequências de deixarmos tudo nas mãos das leis, né? Mas essa é uma opinião política e pessoal e aqui é um canal family friend, então partiu continuar o vídeo. E aqui, a equipe inteira meio que concordou com a ideia de não matar nenhum vilão. E Gang Ho afirma que sua companheira estava correta. Afinal, o trabalho de executar as leis são dos agentes penitenciários. Logo, eles seriam o executor, e não o seu irmão. E dá algumas informações super ultra power confidenciais. Que na próxima semana, o grandioso vilão Huang seria executado. E ele estará lá para cumprir o seu papel. E depois disso, ambos irmãos partem para o funeral dos heróis caídos em combate, e lá uma multidão havia ido para manifestar o seu ódio aos vilões, e também para apoiar os heróis. Mas, uma semana depois, no dia da execução de Wang, Gang Ho, irmão do nosso protagonista, foi assassinado, enquanto o maior vilão do mundo permanecia vivo. Por quê? Porque isso não saía da cabeça do nosso protagonista. E enquanto estaria caído em seus pensamentos ao lado do memorial de seu irmão, uma sombra se aproxima e clama por seu nome. Essa é Joe. Era a diretora máxima da prisão de Rúculos e pede gentilmente um minuto do tempo do nosso garotão. Ela entrega as gravações do que ocorreu no dia da execução de Huang. Tudo parecia ir perfeitamente normal com a escolta do prisioneiro, até que, em meio do caminho, o vilão nota que os traços de Gang Ho são parecidos com o do herói que o derrotou, e questiona se por acaso eles não seriam parentes, até mesmo irmãos. E começa a fazer mil perguntas, incluindo a que o agente não teria nenhum superpoder. E por fim, questiona em como ele se sentia ao executar alguém. E continua repetindo a mesma pergunta. Afinal de contas, Gang Ho é um agente penitenciário e também um executor, e matou diversas pessoas, diversos vilões. E nesse momento, um olhar sólido toma o vilão. É como se fosse normal para ele tocar em temas que brincam com a vida humana. Huang dá a sua resposta, que para ele matar é fácil, muito fácil na verdade. Basta só um toque gentil e as pessoas estouram como bolhas de sabão. E bom, não era assim para Gang Ho. Afinal, ele lutava contra uma horrível sensação de culpa quando executava prisioneiros, e tudo o que ele precisava fazer era apertar um botão. Mas é tomado por pesadelos e mais pesadelos.
Os prisioneiros que ele executa tomam seus sonhos e os atormentam todas as noites. E por fim, termina dizendo que alguém precisa fazer isso, só está fazendo seu trabalho como um agente penitenciário. Huang, então, é posicionado no local da execução, e do outro lado da vidraça estão os agentes. Gang-Ho questiona se o vilão teria suas últimas palavras. E bom, ele apenas pergunta algo que não foi respondido anteriormente. Quem que seria o mais velho? Ele ou seu irmão herói? Ignorando isso, os agentes começam a contagem para a execução. E quando chega no tempo para abater o vilão, o vídeo é suspendido. A diretora informa que nesse exato momento a energia toda caiu. Foi um blackout inteiro no presídio. A cena retoma para a prisão, afinal de contas, nós, caros telespectadores, precisamos saber o que aconteceu naquela jossa, né? Os agentes estão se jogando ao chão por uma explosão de energia que ocorreu na sala do vilão Wang. Pelos rádios, os guardas alertam que o prisioneiro quebrou o dispositivo de supressão de poderes. Mas antes de repetir a frase novamente, Huang encosta em seus ombros e, de maneira até infantil, diz que aquilo foi um estouro. E de repente, a cara do agente é transfigurada, como se diversas energias de dentro dele estivessem prontas para emanar para fora e explodir. E é exatamente isso que acontece. Sai voando cérebro, tripas, rim, fígado e tudo aquilo que tem direito. O vilãozinho se aproxima de Gang-Ho e afirma que sabe quem era o mais velho. E novamente, com aquela feição vil e maligna, afirma que ele é o mais velho com toda certeza. Gang-Ho se levanta rapidamente com o cacetete em punhos para dar uma cacetada no vilão. Piada interna só para quem entendeu. Mas o maluco, com apenas um movimento de suas mãos, faz o braço de Gang-Ho girar e se contorcer e meramente explodir. Mas, portando do seu dever de justiça e olhos afiados, afirma que a justiça será feita, enquanto pega sua arma com a outra mão e parte para cima do vilão. E virou poeira. Coitado dele, bicho. O irmão do Prota virou carne moída. E é uma cena bem rápida, uma imagem que mostra o tamanho do poder desse ser maligno. E o que sobra desse ataque foi apenas o chapéu e o amontoado de carne e ossos. Enquanto de fundo, Huang aparece rindo e vai perguntar ao herói se acertou em qual era o irmão mais velho. A diretora afirma que o que ocorreu foi um ataque de pulso eletromagnético da prisão inteira, e isso libertou todos os prisioneiros de cada andar e seus dispositivos de supressão de poderes. Mas a boa notícia é que impediram a fuga em massa dos condenados. Mas a má notícia é que muitos oficiais penitenciários estavam presos lá dentro com os vilões. Também estão investigando em quem lançou os ataques, e de maneira relutante, afinal estão no funeral de seu irmão, a diretora pede ao herói Gang Yu se ele poderia suprimir a rebelião causada na prisão de Rúculos. E claro que o nosso garotão concorda, afinal de contas é dever dele como herói suprimir os vilões. Mas ele solicita uma única condição, e faz isso emanando tanta raiva e ódio que é visível em seus olhos. A cena muda para dentro da cadeia, onde logo no térreo os presos estão tendo uma anarquia e se dando tapas e tentando destruir o portão principal para escaparem. Aos poucos, o portão começa a se abrir, e pensamentos recaem sobre o Prota, que seus companheiros afirmaram que heróis não matam pessoas, e seu irmão, que era um agente penitenciário, dizia que só a lei poderia condenar as pessoas. E as pessoas que executam as sentenças, no final, são os executores. Enquanto seus pensamentos aterram em sua mente, um poder avassalador manda todos os prisioneiros para o ar. E de fundo, eles ficam extremamente surpresos com a pessoa que ali chega. Gang Yu não queria entrar lá como um herói, e a sua condição foi entrar como um executor, um novo oficial penitenciário. Os vilões acham esquisito ter um herói atuando como oficial do presídio, mas sabendo do histórico dos heróis de não matarem, eles partem agressivamente para cima do Prota. E eu não queria dizer nada, mas acho que o nosso prota aqui é overpowered demais. Ele dá uma bifa e atravessa o peito de um dos vilões. E na outra porrada, manda todo mundo voando em uma linha reta. Mas não voando de maneira gentil. Ele arregaça todo mundo no caminho, matando todos os prisioneiros que estavam indo atacar. Isso causa um novo choque aos vilões ao redor. Afinal de contas, herói não matava. Nisso, Gang Yu usa o seu rádio para se comunicar com a prisão inteira e informa que, sob ordens do governo,
todos os presentes desde o térreo do primeiro andar, segundo, terceiro, quarto e quinto andar do subsolo, ele estaria assumindo o dever de seu irmão, e todos serão executados imediatamente. E óbvio que isso causou um alvoroço entre os prisioneiros, porque eles estariam prestes a serem executados. Gangyu questiona do porquê acharem que isso é injusto. Eles mataram tantas e tantas pessoas. E os prisioneiros tentam até se justificar, afirmando que nem mataram tantas pessoas assim. Esse, no caso, matou 12. E o outro maluco disse que matou menos pessoas do que dedos que tem nas mãos. Ele matou 7. Esse gordinho aleatório aí só matou 3 pessoas, mas se envolveu com sequestro infantil, agressão sexual e por aí vai. E cada um deles tenta se justificar e apontando o dedo ao prota, afinal, quem seria ele para decidir o que faria com todos ali? E até mandam chamar o Celso Russomano para defender os seus direitos. E no meio dessa barulheira toda, Choi, um prisioneiro de alta periculosidade que tem um histórico com 8 homicídios, encara o prota e afirma que vai escapar da prisão enquanto está distraído com os demais presos. Mas esse plano não funciona tão bem assim. O prota mete logo uma bicuda estilo finalização de Mortal Kombat e faz Choi cair durinho, durinho no chão. Mas, como ele não é de todo mal, afirma que vai dar uma condição a todos, que devem trancar calmamente os dispositivos de supressão e voltar para suas celas para guardarem suas execuções, ou poderiam morrer para suas mãos ali mesmo e sentindo muita dor. E no meio dessa turminha, um dos atentados ri, já que essa negociação é irracional. Se vão morrer, era melhor morrerem se rebelando. E então ativa seus poderes. Isso faz um urro estridente recuar no salão. E pede pela atenção dos seus companheiros, que todos devem colaborar, sejam um herói da igualdade ou não. Através do trabalho em equipe, eles podem matar Gangyu. E afirma que ele mesmo já matou um herói de segunda classe com um trabalho em equipe. E os demais presidiários ficam super animados com essa ideia. E o Prota se recorda dos avisos da diretora. Esse era o tal chefe dos lixos. A diretora explicou que a prisão é dividida por níveis de perigos iguais. No primeiro andar estão aqueles que mataram muita gente. Existem mais de 300 serial killers lá. E em torno de 100 condenados por colocarem pequenas cidades em perigo. No segundo andar, mais de 30 pessoas colocaram a própria capital em perigo. No terceiro andar, cerca de 10 pessoas colocaram a nação em perigo. No quarto andar, 5 pessoas colocaram o continente em perigo. E no subsolo, do quinto e último andar, estão 3 pessoas, incluindo o próprio Huang, que poderiam colocar o mundo inteiro em perigo. E sobrinhos, disclaimer importante aqui. Será que sou só eu ou mais ninguém nesse universo da obra pensou que colocar todas as pessoas mais perigosas do mundo em um mesmo lugar seria alguma espécie de boa ideia? É óbvio que é uma ideia de jirico, a pior das piores. Certeza que quem pensou nisso com certeza está preso nessa cadeia também. No sexto andar ainda. Enfim, mas conclui que todos os prisioneiros do primeiro andar são unidos em torno de uma única pessoa, no caso, Hilasson. Sua habilidade especial é fortalecer seus companheiros através dos sons que emite. Gangyu puxa a ficha do vilão. Ele atacou um hospital com 30 comparsas, matou 7 cidadãos e uma heroína de segunda classe, totalizando 8 mortes. Mas Hilasson gargalha em profundo divertimento e informa que foram 10 pessoas que ele matou, porque a heroína estava grávida de gêmeos. Sobrinhos, eu sei que vocês sabem, esse cara realmente não tem perdão. Gang usa seu comunicador com a diretora e afirma que vai usar um pouco de força, e pergunta o quão forte é essa prisão. E ela pede para não se preocupar, que pode fazer o que quiser, que a prisão não vai desabar tão facilmente. Relação ri e acredita que o Prota está apenas blefando. Ele não fazia nada quando era um herói na igualdade. Sobrinhos, detalhe importante. O grupo do Prota se chamava Igualdade. Era tipo o grupo de heróis mais overpowered e top da sociedade. É como se fossem os Power Rangers de elite. Enfim, Hilasson começa a debochar do Prota, que ele teria capturado o Viu Huang apenas por esforços de seus companheiros. E afirma que vai enviar ele para junto de seus comparsas mortos. E grita com um furor para todos seus camaradas para matarem o garotão à sua frente. E após esse berro, é visível que todos estão eufóricos e transbordando de poderes maiores, e partem mais do que sedentos para cima do nosso herói. Mas Gangyu faz um movimento de chute,
que criou uma espécie de cruz vermelha, e isso foi simplesmente mortífero para os presidiários, os fazendo voar para Chique Chique Bahia. Hillerson vislumbra seus camaradas voando para todas as direções como se fossem brinquedos ao vento, e é possível ver todos os corpos partidos no chão. E nesses poucos e últimos segundos, notou que tomou a decisão errada. E novamente, Gang Yu desce uma pernada de cima para baixo, um movimento preciso, mas que foi aterrorizante. E uma nova pancada de raios negros é dissipada por esses movimentos, fazendo um raio gigantesco de inimigos sair voando. E até mesmo de fora é possível sentir as vibrações causadas por este ataque. A terra estremece, e isso serve como notificação para os demais andares. E em uma das celas abaixo, um dos prisioneiros sente que essa vibração era o poder do nosso herói Gangyu. E retornando para o térreo, o nosso prota está em um avanço frenético para cima dos presidiários. E após um salto, ele conjura em voz alta a fase 1, e seu braço direito é transformado em uma mão demoníaca. E após isso, ele simplesmente parte em extrema velocidade para cima dos oponentes, fatiando e picando cada um deles dentro dessa sala. É uma cena digna de filme de Oscar. Não existem falhas no ataque do Prota. Ele consegue executar todos os inimigos. Hillerson entendeu que mexeu com o oponente errado, um oponente que não estava à sua altura. E de fundo é possível ver a chuva de corpos despencando do céu, todos eles cortados pela metade, um corte limpo, estilo Tramontina. E após cortar e fatiar os prisioneiros, Gang Yu afirma que todos os presidiários do primeiro andar foram executados com sucesso. E podemos observar a pilha de corpos deixados para trás, como se fosse um cemitério a céu aberto. De certa forma macabro, mas satisfatório ao sabermos o histórico de cada um dos seus oponentes. O Prota está indo em direção às solitárias, que ficam no primeiro andar. E lá ele se depara com alguns figurantes que não têm relevância para a história. Mas no caminho ele se recorda de uma frase de um dos vilões que sua companheira capturou no passado. Ela dizia que tinha pena das pessoas que não tinham superpoderes do tipo físico, porque elas só podem atirar em alvos à distância ou invocar coisas, e nunca vão saber como é maravilhoso esmagar uma pessoa com as próprias mãos. E aqui, o Prota desce a porrada na cabeça do figurante que a faz explodir. E essa memória não combina com ele, porque a única sensação que tem ao dar porrada neles é de quebrar um ovo com um punho. E dentro da ala das solitárias, ele se dirige a uma sala específica. E lá, o gentil rapaz preso por infortúnios da lei, que acaba recebendo, é Teok Fielder, que foi preso por canibalismo e profanação de cadáveres. E se questiona se por acaso nosso herói se lembraria dele, enquanto faz uma cara nada amistosa, mas ao mesmo tempo também sádica. Se recobrando do tempo que se encontraram pela primeira vez, esse caboclinho aí foi preso há muito tempo pelos heróis da igualdade. E enquanto estava preso provisoriamente, seus arredores eram macabros. Haviam panelas recheadas de corpos humanos, e ele estava debochando daquilo, olhando para Gangyu e avisando que eles acabaram de morrer e foram cozidos agorinha. Então, deveriam estar uma delícia. E aquilo despertou um ódio e fúria no nosso garotão, que quase rachou a cabeça do canibal maluco aí. Mas sua companheira Laossa pediu gentilmente que não fizesse isso. Claro que ele saiu com uma cara de indignação dessa cena. Mas não agora. Agora ele estava com permissão total para executar, e assim faz, avançando e arrancando a cabeça de Fielder. Porém, o garotão ali não morreu. Pelo contrário, ele começa a contar do porquê ele mata as pessoas. É bem clichê, mas quem sou eu para reclamar? Ele mata porque se torna a pessoa mais memorável da vida das suas vítimas. Ele grava suas memórias nos olhos delas para que nunca se esqueçam dele, nem mesmo na própria morte. E a prova disso é que ele se lembra de todos os que já matou. E seu superpoder era a alucinação. E enquanto contava essa historinha, começa a projetar com a sua mão esquerda a imagem de uma das garotas que matou. Mas aqui o nosso prota é poucas ideias, não tem farra, não tem conversinha, não tem lâmpada acesa depois das 23 horas, não tem boleto atrasado. Ele simplesmente fatia o meliante antes de terminar a sua alucinação. Mas, como golpe de punição, Fielder convoca as alucinações de todos os heróis da igualdade, todos aqueles que já morreram.
Só que o Prota aqui tá tão na raiva e tão no ódio que nem pensa duas vezes. Ele passa o cerol nas alucinações de seus companheiros. Sobrinhos, eu acho que se o vilão revelar suas habilidades super secretas antes do combate, fica bem fácil lutar contra ele, né? E por fim, ele passa a lambida em Fielder, afirmando que não é mais um herói, mas sim um executor dessa penitenciária. E como últimas palavras, o grandão rebate que ele não era apenas um oficial da prisão, na verdade, não era nada mais do que um simples monstro, igualzinho a Huang. E claro que o olhar de Gang Yu aqui é fincado no cadáver de Fielder. Essas palavras são macabras. Justo a pessoa que veio eliminar a praga poderia se tornar a própria praga? E, em outro ambiente, uma garota chamada Cinca está observando as imagens do nosso herói massacrando os presidiários e afirmando que ele será o seu futuro marido. Canis, um de seus servos, acha estranho, já que ela queria que o diabólico Huang fosse esse seu pretendente. E por isso que Kato, seu outro serviçal, diz que foi por este motivo que usaram o pulso eletromagnético para salvar o vilão Huang. Além de tudo, aquele oficial que estava eliminando os detentos era um herói. Era um atraso para o progresso da humanidade. Porém, a garota solta um grande sorriso, afirmando que ele não se parecia com um herói, não mais. E eles ficam nesse debate em que ela deveria escolher apenas um. Afinal de contas, poligamia é ilegal. E a garota, por fim, decide que quem será o seu marido será a pessoa que vai sobreviver da batalha entre os dois. E se pergunta quem é que vai ganhar, enquanto esboça uma felicidade genuína e um tanto aterrorizante. Após a limpeza do primeiro andar, a diretora em pessoa se encontra com o Prota. Ela sugere que descanse, mas essa carinha do diabo aí dele com certeza não planeja parar por agora, e vai descer para o próximo andar. Antes de ir, a diretora pede um favor, que nos andares abaixo ainda existem oficiais vivos, e pede para resgatar eles. Só que como a vida é feita de desgraças, é dito que os comunicadores abaixo do primeiro andar estão todos destruídos. Então não sabem o número exato de oficiais vivos. Apenas um único comunicador do quinto andar estaria funcionando. E isso só poderia significar que alguém lá embaixo deseja que o vejam. Sobrinhos, essa outra menina voando aí nos trapos do Huang é uma das 3 estrelas malignas que ameaçam o mundo, mas não foi comentado o nome dela ainda, só que ela perdeu para ele sem reagir. Enfim, as permissões para a abertura da porta do segundo andar são concedidas. E ele vai prosseguir. A diretora ainda alerta para tomar cuidado. A diferença de poderes entre os prisioneiros, entre os níveis, era como o céu e a terra. E assim que ele bota os pés para dentro do portão, é rapidamente alvejado por inúmeros socos e pontapés, incluindo um pelotão de fuzilamento, que alveja o prota com inúmeros tiros de seus poderes. Enquanto era detido por esses ataques que não cessavam, um dos prisioneiros corre para fora do portão e pega a diretora pelo pescoço, enquanto fica cheio de si. Ele berra para todos aqueles que aquela era a diretora, mas, ao olhar para trás, parecia que ele estava falando sozinho. Um mar de corpos esquartejados e partidos no chão se formava. E de cima, o nosso herói aparece, voando como um projétil violento e partindo para cima do figurante que estava ameaçando a diretora. E com essa pancada de cima para baixo, o detento aí vira carne moída também. Gangyu deixa claro para a diretora que quando abrirem as próximas portas, não é para ela descer. Realmente não estava seguro ficar ali. E antes de ele partir para as próximas áreas dessa prisão, a diretora avisa que a vilã que sua parceira tomou e capturou estava em isolamento nesta área. Então, somos apresentados a Tomoki, uma vilã consagrada que eliminou 28 heróis. E ela era também uma ex-heroína. Ela estava xingando os presidiários que estão na mesma ala, alegando que aquela cambada ali é muito burra e ignorante. Um dos NPCs que estava no mesmo espaço fica irritado com essas falas da garotona e mete uma bronca que vai matar ela para deixar de ser tão fresca. Mas assim, não tem nem espaço para um golpezinho ou uma fala a mais. Ela só partiu o cara no meio, fatiou igual uma tramontina. E enquanto faz uma pose super legal, anuncia que já caçou muitos vilões e também muitos heróis e sabe como combater alguém com habilidades especiais. E vai ajudar a galerinha ali se unirem forças com ela.
E mais importante ainda, ela conhecia as habilidades do herói Gangyu. Um dos rapazes questiona se realmente é verdade e qual diferença isso faria também, já que Gangyu fazia parte do grupo da igualdade, que era composto só por heróis de elite, que era diferente de uma heroína de terceira classe como a Gatona ali. E ela explica que depois que a Laosa se tornou a líder da igualdade, ocorreram mudanças no mundo dos heróis. A primeira mudança foi o significado da palavra herói, e proibiu que os próprios heróis matassem vilões. Segundo, que reformavam as equipes regularmente para que todos pudessem treinar em conjuntos e melhorar sempre. E por último, o sistema de classificações de heróis, que era igual ao do LoL, foi abolida. No caso, antes eles iam da quinta classe, que é tipo ferro, e até a primeira classe, que era igual ao desafiante. E ela está contando esses detalhes porque na época que Gangyu se tornou membro da Igualdade, foi quando o sistema de classificações caiu. E ninguém esperava que ele entrasse no grupo do top 1, porque não tinha nenhum tipo de conquista ou feito notável no mundo. E por isso houveram rumores que ele tinha conexões fortes ou era amante secreto de Laosa. O manezinho concorda com ela, já que nunca o viram lutar de verdade, mas já que ele limpou o primeiro andar tão rápido, deve ser no mínimo de segunda classe. Mas a gatona ri e afirma que o primeiro andar era só a ralé, e todos ali seriam capazes de limpar o primeiro andar facilmente. E de fato, todos ali possuem tantos homicídios nas costas que era difícil contar. Todos passavam de mais de 2.000 mortes cada. Em especial o garotão Speck, que assassinou 6.435 pessoas. E por fim, os comparsas do mal, ralé dos bandidos, a quadrilha de malfeitos, os carangos do mal, finalmente se juntam em torno do plano da ex-heroína. Voltamos na história para décadas atrás, quando os superpoderes surgiram entre os humanos. Ao longo dos tempos, os cientistas classificaram os poderes em três categorias. Primeiro, a capacidade de se transformar ou fortalecer o corpo. Esses eram os superpoderes do tipo físico. Segundo, as habilidades de criar algo do nada, classificados como superpoderes de criação ou invocação. E aqueles que não se incluem nas duas categorias anteriores, chamados de superpoderes do tipo especial. E Tomoki acreditou ter descoberto a fraqueza de Gangyu, quando assistiu ele em um treino enquanto ainda tinha acesso ao QG dos heróis. Ele era igualzinho ao dela, possuía poderes do tipo físico. E enquanto estavam revelando essa historinha, o Prota chega até o próximo grupo de prisioneiros. E de maneira extremamente rápida, um disparo é lançado em sua direção por um dos detentos. E de repente, diversas celas saem prisioneiros disparando seus poderes na direção de Gangyu. Diversos ataques, de certa forma coordenados, estavam se direcionando ao alvo principal. Tomoki havia ordenado que a galerinha usasse as portas robustas como escudos, e os usuários de criação e especial para lançarem ataques à distância. Mas a Katona sabia o motivo do Prota não desviar esses ataques. É porque não valia a pena se esquivar. Mas no meio dessa enxurrada de poderes, Tomoki adicionou mais uma coisa. Dispositivos de supressão de poderes. Ao total, 30 dispositivos foram fixados no Prota. Essa ideia, este projeto, foi de Tomoki, mas quem conseguiu cumprir o plano foi Millian, um NPC assassino em massa que tem os superpoderes de infundir objetos a funções de localizar e prender o alvo. Eu acho que foi bem pensado esse poder justamente para essa cena aqui. Enfim. O Prota encara essas amarras com uma cara de desdém, como se fosse algo simples e bobo. E enquanto emana uma aura que deixa os prisioneiros com medo, uma voz de narração paira no ar, afirmando que Tomoki errou em 3 pontos na sua estratégia. A primeira grande falha foi que a real força de Gangyu supera em muito a de um herói de primeira classe. E isso, logo de cara, assusta a Garotona e Speck, que anunciam aos grupos para iniciarem as próximas estratégias. E imediatamente, os lazarentos pegam os oficiais como reféns. Porém, mesmo antes de exigirem alguma coisa, o Prota conjura raios negros cortantes que atravessam apenas os malfeitores, criando uma larga piscina de sangue entre os corpos dos vilões. E aqui estava o segundo grande erro na estratégia de Tomoki, que embora seja do tipo físico as habilidades de Gangyu, ele também era do tipo especial. E a terceira e última falha deste plano mirabolante foi estabelecer uma estratégia para alguém a quem essas estratégias não poderiam ser aplicadas.
E enquanto isso é dito, uma espécie de espada emanando tanto seu poder quanto uma raiva gritante corta todos os prisioneiros que estavam se escondendo atrás das maciças portas da prisão. E isso deixa a nossa dupla de modelos maluca. Isso foi uma aniquilação em massa. E a gatona não consegue parar de se contorcer. Todos os seus planos falharam. E a sua raiva toma conta ao ponto de perfurar o próprio parceiro, que também estava furioso e não sabia mais o que fazer. E ela não entende se Gangyu era tão poderoso assim para não ser selado. Por que ele não estava nas linhas de frente lutando contra os vilões? Nada fazia sentido nesse instante. Mas um dos guardas que servia como cadeira para a gatona começa a escapar, berrando aos prantos para ser salvo. E no momento que Tomoki ia desferir um ataque fatal no guarda, sua mão sumiu. Nem ela e nem o guarda entenderam como. Só sumiu mesmo, tipo mágica. E cabum! Como mágico, o Prota estava atrás dela. E bom, aqui Tomoki já sabia que ia comer poeira, então anuncia que estava literalmente full. É, sobrinhos, é difícil não falar palavrão quando a própria obra incentiva a falar. Mas eu vou evitar pelo bem do Family Friend, mas não prometo nada, tá? Frente a frente, Tomoki questiona se a heroína Tomoe realmente morreu. Mas o Prota fica em silêncio, dando a entender que sim. O que faz a gatona aí ficar meio mal. Ela avisou diversas vezes para Tomoe não se tornar uma heroína. E desabafa que a sua irmãzinha era tola por não ouvir. E voltamos para entender a história dela. Enquanto Tomoe se tornou uma heroína, uma frase se passou em sua mente. Que havia algo muito errado na indústria dos heróis. O fato dos heróis caçarem os vilões os dava imunidade mesmo quando os cidadãos de bem eram mortos no processo. Os heróis ganharam poder de estarem acima das leis. Mas mesmo Tomoki tinha seus problemas. Ela tinha algo de errado, algo deturpado em sua mente. Seu olhar era medonho, era como se ao invés de sentir orgulho, ela precisasse demonstrar superioridade para os demais. E em uma de suas missões, matou pela primeira vez um vilão. E pela primeira vez em sua vida, sentiu uma sensação avassaladora de superioridade. Algo gritante que quebrou a sua mente ainda mais. Matar pessoas era tão extasiante para ela que nunca mais parou de fazer isso. Vilões, cidadãos e até mesmo heróis. Ela assassinava qualquer um que cruzasse seu caminho, mas entre eles havia um favoritismo: matar seus colegas heróis, especialmente os mais fracos. O sentimento de traição, o choque, tudo isso era um deleite para Tomoki. Mas como todo crime não passa impune, sua irmã mais nova achava estranho que toda noite Tomoki voltava muito tarde, e principalmente cheirando a sangue. E então decidiu seguir ela, e testemunhou a cena mais perturbadora de sua irmã, diversos corpos rasgados pela sede de sangue dela. E de maneira surpreendente, sua irmã mais velha não a impediu de observar aquilo, mas sim pediu se gostaria de participar desta matança, enquanto saboreava sua última vítima. Mas antes de poder causar mais dor e matar mais gente, correntes etéreas aprenderam. E esse foi o dia em que Tomoe despertou suas habilidades, e foi a sua primeira atividade como uma heroína que futuramente veio a se tornar. E a partir disso, Tomoe se tornou uma heroína oficialmente, e continuamente perseguiu a sua irmã mais velha, que havia então se tornado uma vilã. E um dia, na última vez que ambas se enfrentaram, foi quando Tomoki proferiu a famosa frase que sentia pena dos poderes que não eram físicos, porque essas pessoas nunca entenderiam como é emocionante esmagar uma pessoa com as próprias mãos. Porém, Tomoki nunca deixou de se importar com sua irmã mais nova, e questionou se ela pelo menos havia morrido sem sofrer. E bom, as cenas que o Prota se recorda foram dela sofrendo, e ela morreu procurando por sua irmã mais velha. É esse tipo de cena que mexe com nossos coraçõezinhos. Tomoki apenas se sentiu pior por essa pergunta e capricha ainda mais no seu visual de batalha, dando a entender que ia para um tudo ou nada contra Gangyu. E ela avança de maneira super violenta para cima dele. E quando achou que o teria acertado, ele simplesmente virou um raio negro e reapareceu nas suas costas. E ali meteu uma bicuda na gatona, e ela saiu voando para muito, muito longe, para além de Chique Chique Bahia. Mas ela retorna em um gesto de suicídio e acaba levando um socão na boca do estômago.
e esse ataque foi o suficiente para ela cair no chão e perder sua forma de combate. E no chão, ela ainda tenta suplicar para ele não a matar, se poderia poupar a sua vida, já que ele era um herói, e repete por diversas vezes que não quer morrer, e ainda pergunta se ele estaria vendo aquelas coisas com frequência. E podemos ver que Tomoki é atormentada pelas almas daqueles que ela matou. É como se tivesse um rastro de demônios a perseguindo. Gangyu questiona o que ela fez com as pessoas que imploraram por misericórdia pelas suas vidas. E não espera uma resposta, enquanto projeta seus punhos com muita ferocidade. E sobre isso, por máximo que a história de Tomoki foi realmente muito breve, eu tenho que dizer a vocês que gostei bastante dela. O questionamento que jogo aqui é: essas sensações de deleite ao matar foram causadas pelo fato de que ela era super poderosa ou foram os poderes que lhe deram essas sensações? E se ela não tivesse poderes, seria então uma pessoa normal ou também uma assassina? Enfim, apenas questionamentos. Vamos prosseguir. Essas batalhas foram suficientes para abalar novamente as estruturas da prisão. O som dessas porradas ecoa para todos os lados. E isso faz Cinca se apaixonar ainda mais. Não sei o que essa garota tem, mas com certeza ela também não é normal. Claro que isso gerava medo nas pessoas normais que estariam mais abaixo na prisão. Porém, para outras, gerava um êxtase, expectativas e vontades de lutar. E antes que possamos ver mais cenas de massacre, somos levados à sala de vigilância da prisão, onde os oficiais estão esgoelando por berrar para a diretora que ela precisa ver uma coisa imediatamente. Kingston e Huang acabaram de se encontrar no quinto subsolo, mas a diretora acha isso muito estranho, o garotão ainda estar mantendo a garota viva com ele. Lá embaixo, ambos têm uma conversinha nada amigável, onde Kingston deseja brincar com o nosso pequeno vilão diabólico. É explicado que o vovô aí foi o primeiro criminoso a ser preso em Rúculos. Ele é alguém de longuíssima data. Mas diferente dos presos dos níveis 4 e 5, que são criminosos acusados de ceifar milhões de vidas, Kingston foi preso por matar apenas 3 pessoas. No caso, a primeira vítima foi Caracas, o vilão mais poderoso e hediondo da sua época. E as outras duas vítimas eram a dupla de heróis mais poderosa da época também, Clark e Hilo. E ele apareceu do nada, perguntando que se havia matado as pessoas consideradas invencíveis, então ele seria a pessoa mais forte do mundo. E bom, ele achou isso decepcionante e deixou que o governo prendesse. Mesmo sendo uma grande ameaça para o mundo, simplesmente se entregou. E justamente por este fato, a sua execução foi sendo adiada por mais de 30 anos. A cena retoma para a duplinha, e Kingston avisa que não tem intenções de matar o garoto. Ele não gosta de matar jovens antes que possam florescer completamente. E enquanto dizia isso, Huang simplesmente faz os cadáveres dos oficiais que estavam ali virarem bolas deformadas de carne. E avisa que vai entrar nesta brincadeira, enquanto usa essas bolas de carne como se fossem munições e dispara todas no velhinho. E o vovô, por sua vez, é um mestre das artes marciais. Ele dá uma de Jack Chan com Bruce Lee e pei pei pou e consegue desviar de todas as trajetórias dos disparos de Huang. O Pestinha, por sua vez, mudou de ideia. Não quero mais brincar com o vovô. Não era mais divertido, afinal, qual seria o sentido de matar alguém que já vai morrer de velhice? E, por esta arrogância, o velhinho torra uma pisada no chão que faz a prisão tremer novamente. E deseja, então, ensinar uma lição ao pequeno vilão. E ele salta com tanta vontade e força na direção do seu oponente que solta logo uma voadora na cara dele. E isso causa uma nova tremedeira na estrutura do prédio inteira. Tanto é que a própria diretora avisa seus oficiais para não se preocuparem, afinal são 20 camadas de paredes especiais que protegem a prisão. Ela aguentaria ataques até mesmo de herói de primeira classe. Mas, ao olhar nos monitores, a diretora anuncia uma frase catastrófica, que eles estão realmente fodidos. E podemos ver aos olhos de Huang que o velhinho naquela voadora simplesmente destruiu todas as camadas da prisão e se foi. Ele simplesmente imitou uma toupeira de perfuração e sumiu. O vilãozinho até imagina que deveria ir atrás dele, enquanto instiga uma feição de animado
Porém, quem aparece no fundo e do nada é o trio do Balacobaco que causou toda essa comoção na prisão. Senka adverte que ele não deveria seguir naquela direção, e sim ficar ali para conversar com ela. Mas antes disso, não deseja espectadores e aponta na câmera de vigilância que estava os observando e consegue desligar a transmissão. Retornando ao nosso prota, por não ter conseguido conversar com a diretora pelo rádio, decide abrir na mão a próxima porta. Ele simplesmente abre uma porta maciça de algumas toneladas à base dos músculos. Mas estranha, que nos andares anteriores cheirava a sangue por todas as partes, e descendo para o subsolo deste andar, não haveria fedor algum. Na verdade, não havia ninguém, nem sequer um único cadáver. Estava limpo e quieto demais. Até que, um tempo depois, ele ouve berros vindos de uma das oficiais que estava em sua direção, e observa que ela estaria correndo de dois monstrengos aleatórios. Mas de maneira desesperada, a oficial grita o nome de Gang Ho, o irmão de Prota. E claro que o nosso garotão obliterou os monstros correndo atrás dela. E de maneira muito imediata, a garota simplesmente abraça o Prota, acreditando que aquele era Gang Ho. Perguntando o que ele estaria fazendo ali, achando que ele estaria no último subsolo. Mas o Prota afasta a garota e avisa que é o irmão de Gang-Ho. E isso causa ainda mais perguntas. Afinal, o que um herói estaria fazendo ali vestido de oficial penitenciário? Mas o Prota esquiva das perguntas e apenas pede a garota para ir embora pelas portas abertas. Ali seria muito perigoso. Mas de maneira muito energética, a menina o cumprimenta como sua futura cunhada. Parece que ela ainda não sabe o que aconteceu com o seu amado. Enfim, a garota é Dia, e não para de falar, nem parece que está presa há dias em uma prisão com super prisioneiros. E Kang-yu até se recorda que seu irmão disse que estava com uma namorada, mas nunca comentou sobre ela. E bom, a garotona aí até afirma que a futura sobrinha, o sobrinho dele, estaria crescendo agora, enquanto aponta para sua barriga. Sobrinhos, esse tipo de cena conecta muitos sentimentos. Como que ele poderia simplesmente contar que seu irmão morreu neste momento? Mas o Prota fica mais leve e conta que é o atual executor da cadeia. Está incumbido de eliminar todos os revoltantes que ali estão. E explica que ocorreu um ataque em massa e por isso tudo foi isolado. E neste momento, a garota gela. Afinal, seu amado estaria no último subsolo. Mas antes que o Prota confirmasse que o seu irmão de fato está morto, ele tenta minimamente aliviar a pressão nela, avisando que alguém estaria enviando sinais de resgate do último andar. Isso deixa Dia mais tranquila, e ela afirma que não vai subir agora, vai ajudar o Prota a descer. Afinal, ela também tinha poderes, e seus poderes eram de ler as memórias de uma pessoa. Eu acho meio foda tentar esconder segredos dela, né? Principalmente nesse caso. Mas ela avisa que não leu as memórias dele, só faz quando existe uma boa e bela razão. E ainda alerta que todo o subsolo do segundo andar está sob o controle de Miel e Maeli. Ambos os irmãos têm poderes de criação e especial. Os seus poderes são de invocar criaturas do estilo anjo e demônio, que essas, por sua vez, podem transformar pessoas em suas marionetes. E todos os prisioneiros deste subsolo eram fantoches dos irmãos. Gangyu conhece os poderes de ambos, já que são discípulos do mago. E antes de continuarem, ele prende Dia em uma gaiola com seus poderes, já que ela poderia correr perigo mais à frente. Após um tempo, chegam a um grupo de transformados. Esse era o poder de Miel, o irmão mais velho. Dentre os transformados haviam oficiais, então Dia usa seus poderes para ler a mente e confirmar quais são os mocinhos e quais seriam os vilões e repassa isso ao Prota, que, por sua vez, isola os oficiais para não entrarem nessa briga. E parte para cima dos monstrengos, fazendo seu primeiro socão neles ser um striker. E após isso, utiliza seu ataque demonstrado no primeiro térreo, onde passa em altíssima velocidade, fatiando e picando todos os prisioneiros. Detalhe importante, o Prota isolou o Dia até de ver através de sua prisão, não queria mostrar essas cenas de pura brutalidade para ela. E através de uma bola de cristal, ambos os irmãos estão observando o tal estranho eliminar suas criações. O mais velho pergunta se esse cara por acaso seria mais forte que o mestre deles. E a mais nova também questiona se ele seria mais poderoso do que aquela mulher que os prendeu, no caso, Laossa. E a pestinha ainda diz que está com medo, rodeada de fantoches e monstros criados por eles.
A cena retoma para nossa duplinha, e depois de explicar por que isolou a visão dela e sobre ter executado os presos, Dia tenta dar um sermão moralístico pra lá de nada a ver. O Prota apenas fica puto com isso. Não adianta empurrar esses ideais a pessoas que são apenas bestas irracionais. E ele está cheio disso há muito tempo. Alguém precisa dar um fim a essas bestas. E questiona o que a faria pensar que estes animais seriam humanos. Cada criminoso a partir do subsolo do segundo andar para baixo é mantido ali justamente por matar milhares e milhares de pessoas. E todos eles mereciam morrer. E mesmo ela tentando criar mais moralidades, Gang Yu rebate todas as ideias. Afinal, todas as pessoas têm histórias, incluindo as vítimas desses monstros. E no fim, ele pede apenas para ela se calar, que se continuar com essa falsa moralidade vai mandá-la para cima enquanto resolve tudo ali. A turminha chega no próximo grupo de monstrengos, mas antes do Prota dar o primeiro ataque, Dia afirma que Gang Hu, seu irmão, ficaria muito triste ao descobrir o que aconteceu neste momento. E, bom, sobrinhos, a partir de agora o nosso garotão apenas parou para pensar em toda essa conversa sobre idealismo, enquanto transbordava um ódio tão profundo que era quase impossível de controlar. Esse idealismo o frustrou, e ao mesmo tempo deu mais furor para a batalha. Palavras, palavras e mais palavras. É sempre mais fácil falar do que fazer. Em todo caso, Gang Yu conseguiu demonstrar algumas dessas frustrações enquanto executava os prisioneiros utilizando o que chamou de modo 5 de seus poderes. E Sinka se diverte e se apaixona cada vez mais ao olhar a evolução do Prota desde o momento que entrou na prisão. E após um longo tempo de matança a monstros aleatórios só para gastar nosso tempo, os irmãos finalmente se apresentam. E eles têm maior papinho de salvação e abençoa Senhor. E como sempre, de maneira super gentil, Ganyu pede para eles removerem as pessoas de seus controles, que se fizerem isso, vai matá-los rapidamente e sem dor. Miel pede se não tem uma maneira deles ficarem vivos, mas é rapidamente negada essa ideia. E ele ainda suplica para o oficial Dia que eles não fizeram nada para merecer a punição da morte. Mas, enquanto eles conversavam, o ódio continuava transbordando em Gangyu, avisando que até mesmo bestas podem entender a dor. E diferente dos outros prisioneiros, esses dois não desejam lutar, eles querem contar as suas histórias, mas o Prota se nega a ouvir. E até isola novamente o casulo de Dia, já que ela estaria falando demais. Ele acorrenta a ambos, mas ainda assim eles não têm vontade de lutar, e avisam que a verdadeira besta, o verdadeiro monstro ali, seria ele. E rapidamente seus corpos são substituídos por prisioneiros aleatórios que nunca vão ter história de fundo para a gente entender. E de maneira nada gentil, o Prota estoura aqueles dois aleatórios. E fica puto porque o estão chamando de monstro, enquanto passa a lâmina em geral na sala e fechando a cara para tudo o que está acontecendo. Aqui, o Prota parece até o próprio ódio encarnado. E podemos ver que em outra sala, ambos os irmãos estão tentando criar uma rota de fuga, enquanto Miel se encarrega disso. Maeri está tentando atrasar Gangyu, e ela parece usar um tipo de poder especial de invocação, trazendo demônios de outra dimensão. E aqui o nosso garotão não se intimida e começa a benzer os demônios. A força de Gangyu parece não ter sido demonstrada até o momento, porque ele faz tudo com tanta ferocidade e também facilidade. Do outro lado, Maeri observa isso com medo em seus olhos. Aquele era um verdadeiro demônio, chegando para ceifar ela e seu irmão. E ela continua tentando convocar mais e mais monstros para atrasar a chegada de Gangyu até eles. Porém, o teto estremece de vez, e quem cai do céu é nada mais nada menos que o nosso pseudo-herói executor. E novamente, movido pelo ódio, ele pede carinhosamente que removam o controle dos oficiais corrompidos, e com isso vai executar eles rapidamente. Miel faz esse movimento, convocando diversos dos anjos mais poderosos que possuía para batalhar contra o Prota. Mas assim, não deu nem para o cheiro. O ódio que tomou conta de Gangyu parece superar em muito tudo o que os seus inimigos propõem. Ele usa até Maeri como refém, afirmando que vai fazer a garota ter uma morte bem dolorosa se continuarem resistindo. Então, Miel concorda, mas pede para conversar com Dia antes de ser executado. Bom, e ambos os irmãos então canalizam suas forças para removerem os selos dos transformados, tanto os oficiais quanto os prisioneiros.
Claro que para os vilões o Prota não deu nem meio segundo para entender onde estavam e só fatiou eles em um único movimento. Como nosso Prota não é de todo mal, ele concordou com a promessa de levá-los para conversar com Dia, mas em outro lugar, afinal esse ambiente estava parecendo um matadouro. Algumas salas depois, ele permite a conversa entre eles. Dia novamente suplica para que permita que ambos vivam, e mais uma vez o Prota infunde ódio em seu olhar, afirmando que a partir do segundo andar, todos são responsáveis por milhares de vidas ceifadas. Mas Dia não consegue mais falar, ela não pode falar nada, e por isso Gangyu decide eliminar eles, ali e nesse instante. E enquanto canaliza sua raiva para um derradeiro ataque, Maeri chora em prantos que não deseja morrer. Porém, Gangyu avança sem remorso, apenas desfere um ataque letal e preciso que explode tudo ao seu redor. Só que, como tudo tem suas reviravoltas, um escudo maciço é conjurado ao redor dos irmãos. Um escudo projetado pelo próprio Mago da Igualdade, o antigo companheiro do Prota. E ele não tem dúvidas que era o mago, até porque não existiam vilões no segundo nível que poderiam usar barreiras defensivas tão poderosas assim. E não consegue entender como e nem o porquê essa barreira foi erguida para aqueles dois. Mas tanto faz, para ele isso não faria diferença, enquanto canaliza mais poder e afirma que nada vai mudar o seu pensamento, e parte para a destruição dessa poderosa barreira. Mas o velhão mago instalou algum tipo de defesa super ultra power aqui, porque a cada soco e a cada barreira destruída, uma nova se projeta. E a cada pancada e vendo aqueles dois irmãos, ele só conseguia se sentir mais e mais desconfortável e não conseguia remover este sentimento. O mago era um velho homem, muito aberto e carinhoso com as crianças. Ele trazia essa proximidade e esperança, tanto que memórias do passado preencheram a mente de Gangyu, onde, em um dia comum, o mago perguntou se o nosso herói não gostava de crianças. Bom, na verdade, não é que ele não gostasse delas, ele apenas não sabia como interagir com crianças. Gangyu não teve pais, na verdade, os seus pais faleceram logo após o nascimento dele. Então, a única família que ele conhecia era o seu irmão mais velho. E claro que isso deixa o maior climão, né? Mas o velho homem encara com certa graça e tem uma ideia. Que o Prota poderia agir como uma criança para o mago. É meio estranho essa conversa, mas o velhinho parece ter boas intenções. Claro que era uma brincadeira, mas não completamente. E finaliza dizendo que se as coisas um dia ficarem difíceis para ele, poderia agir como uma criança com ele. E mesmo nos seus momentos finais na batalha contra Huang, o velho homem ainda dizia que ficaria tudo bem, tudo vai ficar bem. E enquanto suas memórias o preenchiam, ele estava para destruir o último escudo das crianças à sua frente. Mas, antes de fazer isso, decide soltar Dia e pede para ela utilizar os poderes nas memórias do grande mago. Ele deseja saber o que o velhote estaria pensando para fazer tudo isso. Ela consegue extrair as memórias da imagem do mago e cria pequenos bonequinhos que são os fragmentos dele. É uma maneira de Dia passar as suas visões para as outras pessoas. Ao encarar os fragmentos de memória, afirma que, independente da situação que aconteceu, ele ainda manteria sua execução em ativa. Os fragmentos de memória são inseridos em Gangyu, e ele é levado até os eventos do passado, iniciando por um leilão de escravos, que estaria vendendo crianças com habilidades especiais. E esse lugar era o Real Inferno, e Maeli e Miel são apresentados ali com 6 anos de idade. E esse inferno era um hobby para os colecionadores de alto nível. Esse leilão acontecia no interior de uma cidade em ruínas. Os irmãos foram vendidos pelo seu próprio pai, e crianças como eles, que tinham poucos poderes de invocação, não eram tão interessantes para os colecionadores, e por isso ambos ficaram trancafiados por muito tempo nas prisões dos leiloeiros. Mas um dia apareceu um casal querendo comprar as crianças. A mulher estava muito interessada nos poderes de invocação de anjo e demônio. Na realidade, ela estava mais interessada no que aconteceria se cruzassem os poderes de anjo e demônio. E diz que eles são muito novos para entender isso ainda e vão aprender com o tempo. É, sobrinhos, vocês já entenderam onde essa maldita depravada quer chegar, né? Mas de repente, tudo estremeceu, e ao mesmo tempo uma grande explosão ocorreu no centro da cidade em ruínas, e criou uma cratera tão grande
que revelou todo o labirinto utilizado pelo leilão ilegal. Mas as pessoas estavam completamente protegidas. Como um passe de mágica, os escudos foram colocados de maneira perfeita em cada uma delas antes da grande explosão. E as figuras que se revelam rindo e encantando são o mago e a sua assistente Lipos. A assistente ficou toda encantada com o ataque e como ele conseguiu proteger as pessoas tão rapidamente. E o Verdade diz que tudo é uma lição. Ela deveria aprender. Mas bem, eu não sei o que ela vai aprender de um meteoro gigante sendo atirado no meio da cidade. Mas, como o velho ditado diz, o mago é implacável. No meio dos destroços, os irmãos aparecem. Miel berra ao mago se ele poderia os levar junto, e afirma que são da classe de invocadores também. E claro, que demonstram seus poderes ao vivo e a cores. E isso era impressionante, considerando que eles ainda eram crianças, invocando um demônio e um anjo já completo. Era normal para crianças assim invocarem coisas como brinquedos ou animaizinhos. As crianças, por sua vez, despertaram grande interesse no velho mago, e ele decide levar elas para ensinar a magia. 3 longos anos se passaram desde então, e o mago está explicando que as invocações são criações da imaginação. Para Miel, as invocações de anjo que ela tem são representações da sua mãe, que era uma pessoa protetora e carinhosa. Para Maelle, os demônios eram invocações representando seu pai, um homem forte, agressivo e que abusava deles. E essa explicação termina com ele dizendo que poderiam criar tantas coisas quanto imaginassem, basta abrirem os olhos para o mundo. Sim, sobrinhos, talvez eu tenha trocado o nome dos irmãos. Eu precisei procurar em uns 4 scans diferentes para achar essa obra. Me dei um descontinho aí, vai. E as crianças, de certa forma, estão interessadas tanto no inferno quanto no céu. Isso era surpreendente para crianças de mal 10 anos de idade falarem. Mas era uma memória, uma de antes de sua mãe partir, onde ela dizia que pessoas boas vão para o céu e pessoas ruins vão para o inferno. E essas palavras guiaram as crianças desde então, as últimas palavras de sua mãe. E eles repetem isso, confirmam que têm esperanças que boas intenções sim vão para o céu e as más para o inferno, e vão fazer isso para um mundo melhor. A melhor parte é que o velho mago super apoia eles, e falar palavras ou concordar com coisas tão pesadas para crianças que desconhecem o mundo pode ser um tanto caótico. Bom, um tempo depois se passa, a coelha vem desesperada avisar a seu mestre que a associação está pedindo a ajuda dele, porque um tal de Essuide despertou em um país longe dali. E, por conta disso, o grupo da Igualdade foi chamado com urgência para ir até lá. O mago então se reúne com seus pupilos e avisa que precisará ir atrás de um inimigo, e considerando o nível de perigo, pode levar alguns anos para o caçarem. Ambos até decidem ir juntos, mas são impedidos. Este inimigo era poderoso demais para pôr em risco os seus pimpolhos. E a garota aqui solta uma frase que partiu meu coração. Ela não quer ser jogada fora novamente. O mago apenas dá um último presente a eles. Ele marcou nas crianças uma roupa, um símbolo, algo que representava ele e o seu poder. E se elas fossem para um tal de abrigo, as pessoas saberiam o que fazer após olharem para elas. E de maneira muito emotiva, o velhote deseja que um dia eles possam se reencontrar de novo. Por isso, eles devem crescer fortes. Mas depois da partida do seu mestre, eles não foram para este tal abrigo, talvez por medo de se aproximarem de alguém novamente. Então, partiram para locais remotos para crescerem e treinarem para ficarem mais fortes. Mas nem eles sabiam o que precisavam fazer para ficarem fortes. O que era o bem, o que era o mal, o que eles deveriam fazer com seus poderes. Então, 2 longos anos se passaram, e ambas as crianças, com seus ideais, formaram distinções desse tal bem e tal mal. Por si só, decidiram voltar para suas cidades natais. E por conta dessas ideias de céu e inferno, começaram a criar as imagens de ambos os lugares conforme suas imaginações, a tão sonhada e chamada utopia. E em menos de um mês, tornaram aquela cidade na verdadeira utopia. Eles criaram demônios e anjos para vigiarem a cidade. E essa observação perdurava o tempo inteiro, selecionando as pessoas que iriam para o céu ou iriam para o inferno. Os padrões foram criados pelos irmãos a partir de memórias e falas da sua juventude.
como as coisas que as pessoas não deveriam fazer, tipo roubar, jogar lixo na rua, mentir, brigar com os amigos e por aí vai. E bom, eu disse isso antes, mas vale repetir. Imagine ideias poderosas na mente de crianças que não conhecem o mundo. Essas ideias se tornam assustadoras a partir do momento que essas crianças têm poderes avassaladores. E foi isso que aconteceu na cidade. A simplicidade dessas palavras de sua mãe se tornaram ideais tão poderosos, mas ao mesmo tempo tão complexados, porque, para as crianças, transformar uma pessoa em um anjo era mandar ela para o céu, onde não teria mais sofrimento, dor e tristeza. Claro que essa é uma visão totalmente inocente. E foi assim que ambas criaram sua própria utopia. Claramente, isso chamou a atenção da Associação de Heróis, onde a autoridade da associação convocou alguns heróis de terceiro ranking para lidar com isso. As crianças foram classificadas como vilões e colocadas apenas no primeiro nível de perigo. Porém, elas só teriam 10 anos de idade e já haviam conquistado uma vila daquelas. Só o futuro diria o estrago se continuassem a crescer e evoluir. E após saberem que ambos eram discípulos do mago, os heróis ficam até com receio, mas entendem como elas eram tão poderosas. E de fundo, ao ouvir isso, uma heroína chamada K2 se voluntaria para ir derrotar as crianças. E ela mais parece uma idol K-pop do que uma heroína. É uma coisa meio esquisitinha aí, meu. A capoeira passa pela cidade tirando selfies, zoando as invocações, tentando decifrar onde estariam as pessoas dessas invocações. No meio deste passeio, as crianças aparecem diante de K2. E ela fica super animada e eufórica por terem usado um poder desse tipo. Eles realmente eram e tinham poderes especiais. A capoeira questiona se esconderam o poder especial do mago, afinal, os discípulos dele eram apenas invocadores. E ao remover a máscara e fazer uma pose nada a ver, assim, nada a ver mesmo, ela informa que era o sênior deles, a antiga discípula do mestre mago. Mas as crianças não acreditam, afinal, a única discípula mais velha era a coelhinha. Mas a gatona aí conta que foi apagada pelo seu mestre. Isso porque ela só se interessava por invocações que tinham algum tipo de afinidade com algo afiado. E o velhote tinha instruído ela de aprender a usar seus poderes também para a defesa. Mas a doidinha do miojo aí não gostava dessas ideias e decidiu não ouvir o seu mestre. E do nada, ela muda sua postura, sua feição, a sua maneira de falar, já que o mestre foi tão ruim com ela e começa a proferir 1000 ofensas ao mago. Coitado do velhinho. A Egiro invoca um mar de armas afiadas na direção dos irmãos. Porém, os demônios e anjos entram na frente dos ataques, como se fosse natural para as invocações se sacrificarem por seus mestres. O problema é que atrás das invocações existiam pessoas ainda vivas, mas a suposta heroína não liga para isso, ela só quer matar os irmãos. Tudo isso por um complexo de inferioridade, um complexo de que se matar eles, seu mestre vai finalmente olhar para ela novamente. A garota estava sentindo uma euforia em matar tantas e tantas pessoas, é como se os seus desejos primitivos tivessem sido libertados. Em um dos ataques contra um dos civis da área, os irmãos entram para o proteger, convocando um escudo mágico que interrompe os ataques. E ela começa o maior joguinho mental, a qual não seria presa independente do que estaria fazendo. Tudo isso porque ela carregava consigo o nome de heroína. E em um momento de maior êxtase, imagina que poderia invocar aquilo que sempre desejou. E randomicamente uma cratera se abre no céu, e de lá sai, pasmem, sim, um estilete gigante. Aqui a criatividade de invocação foi pro beleléu, porque o estilete está todo decoradinho igual ela. Mas é visível que a garota está entrando em fadiga. É explicado que o poder da imaginação é a coisa mais importante para o invocador. E a experiência e os sentimentos que matar tantas pessoas deu a ela criou um complexo de imaginação tão grande que a garota ficou extremamente poderosa. E no momento que a Aegir estranha ia mandar a sua invocação para cima dos irmãos, ela é devorada. No ápice da parada, ela é simplesmente feita de lanchinho da tarde para um demônio. Isso porque Maeri sentiu o mesmo sentimento de euforia, mas foi ao contrário dela. Foi um sentimento de medo, nojo, raiva e ódio. Afinal, ela viu um verdadeiro demônio na sua frente.
e por isso suas habilidades de invocação se tornaram mais poderosas também. Enquanto observava a cena do cramunhão invocado mastigando a garota, ela questiona ao seu irmão se realmente matou uma pessoa enquanto cai em lágrimas profundas. Porém, ele a consola e informa que o que ela matou não era um ser humano, mas sim um verdadeiro demônio. E mais um longo ano se passou e ambos os irmãos criaram uma grandiosa utopia, aumentando ainda mais o tamanho do que imaginaram. E ambos foram registrados como grandes vilões para a Associação de Heróis. E isso foi bem no momento que o mago retornou da sua expedição. E isso deixou-o chocado. Afinal, eram suas preciosas crianças. Ele desejou ir atrás delas, mas a autoridade o impediu. O caso delas não havia sido passado para ele. Isso tudo porque ele não matou o inimigo que ele foi perseguir, que era uma ordem clara da autoridade. Ele apenas a capturou e a entregou ao governo. E por isso o gordão aí ia fazer birra de não deixar o mago fazer o que bem entendesse. O gordinho se levanta puto, ordenando que o mago não deve ir. E bom, claro que o velhinho mago não ia simplesmente deixar seus pupilos serem atormentados e manda o Gordola ficar quieto, que a obsessão lunática dele com a autoridade está extrapolando. Mas quem aparece e para com essa patifaria é a nova heroína Laossa. Ela pede gentilmente ao mago para a deixar ir. Ela vai cuidar de tudo e afirma que podem confiar nela. E após isso, a cena muda para Laossa, já na cidade dos irmãos, na linda utopia. Eles a observam e questionam em quantos pecados ela deve ter cometido para chegar tão longe.